Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Quantos estão alegres por estarem aqui na casa do Senhor? Quantos estão prontos para fazerem guerra, batalha espiritual? Amém. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos nesse tema, de batalha espiritual. E a vida do cristão é uma vida contínua, de batalha, Começamos na quinta-feira com o nosso presencial e exatamente essa exposição, porque a batalha espiritual ela só vai terminar quando nós voltarmos para a glória, Então nosso tempo aqui na terra é um tempo de batalha, é um tempo de entendermos os princípios da guerra espiritual. E nós estamos neste culto, trazendo estes princípios, estes ensinos, para que nós possamos entender segredos e até podermos vencer baseado naquilo que o Senhor tem liberado para o seu povo. Nós estamos vivendo num contexto difícil, aonde não podemos anular os intentos, que foi a palavra da quinta-feira passada, não podemos anular ou desconhecer os ardis do inimigo, que não são poucos, são muitos, e nós precisamos conhecer as suas astúcias, as suas táticas, para podermos neutralizá-las e também vencê-las, Então aproveite nesta noite aquilo que o Senhor vai falar com você por meio da sua palavra. Tenha um coração sedento, um coração quebrantado, um coração pronto para ouvir, porque nós somos responsáveis diante de Deus pela nossa alma, O Senhor nos dá esta responsabilidade. E a palavra do Senhor para nós é o instrumento de nos ensinar, nos abençoar, nos mostrar, abrir também nossos olhos e trazer para nós a revelação de Deus. Nós queremos também, depois da palavra, ter um momento de oração, Um momento de oração com os irmãos, e a gente está orando junto para que possamos perseverar dentro dessa palavra que o Senhor vai nos dar. Pedimos sempre que o Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas. Convido os irmãos a ficarmos de pé nesta hora, para fazermos uma oração, para recebermos a palavra do Senhor. A palavra que emana da parte de Deus para você. Creio que isso é pelo período eleitoral, Queridos, Deus ele trabalha de forma personalizada. Peça uma palavra rema, A irmã Thaís, na hora do louvor, disse: dê uma palavra para o seu irmão, Então que hoje, nesta noite, você possa também se apropriar de uma palavra rema de Deus. Aquela palavra que Deus ele quer dar como direção para você, Uma palavra que venha fazer diferença no seu coração. E a palavra do Senhor, ela é poderosa, Amém. Pai, nesta hora, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, Pai, na Tua casa, para fazermos, Deus, esse momento de adoração, de culto ao Senhor, e também, Senhor, de meditação na Tua palavra, nesse contexto, neste tema de batalha espiritual. Senhor, que nesta hora os Teus anjos estejam aqui ao redor de cada uma das vidas, Senhor, e possa aqui, Senhor, Deus, haver a ministração do Teu poder, da Tua unção, Deus, da Tua palavra em cada vida. Tira, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tirado. Venha, Senhor, Deus, encontrar este coração quebrantado, sedento do Senhor, como criancinha que mama, Senhor, assim seja a nossa sede espiritual. Pai, assim derrama a Tua graça bendita, para que assim, Senhor, possamos aprender como guerrear e como vencer nestes tempos tão difíceis em que vivemos. Assim nós pedimos por cada um, meu Deus, agradecemos por aqueles que vieram, aqueles que também não puderam vir, abençoe, Pai, e que assim possamos ter uma noite muito abençoada, e que assim, Senhor, aqui possa ter, Deus, transformação de vidas, cura, meu Pai, libertação, Senhor, que o Teu poder venha a ser abençoado, em nome de Jesus, amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Amém? Quantos estão alegres? Diga amém. A nossa alegria, podem sentar, queridos, a nossa alegria emana do Senhor,
muitos irmãos faltando. Queremos saudar também o irmão Paulo, né, daqui lá do marido da irmã Leuda, que também se entregou a sua vida domingo, né, e foi uma bênção para toda a família, saudando também os nossos visitantes que estão aqui nesta noite. Eu estou dando aqui uma pequena também adiada aqui para poder passar esse som que está interferindo muito. Irmãos, batalha espiritual, junto com muitos outros temas da Bíblia, é um tema muito importante para a nossa vida. É um tema que faz toda a diferença. Na verdade, eu creio que todos os assuntos, eles acabam desembocando em batalha espiritual. Todos os temas da Bíblia. Porque, na verdade, a nossa batalha é dia a dia. Jesus disse que a gente teria aflições deste mundo. Nós seríamos aqui provados, nós passaríamos por tentações. Então, para os irmãos terem uma ideia, o começo do ministério de Jesus foi ser levado para o deserto para ser provado por quem? Por Satanás. Diz que o Espírito Santo levou Jesus e diz lá na versão de Lucas, para ser provado, tentado pelo inimigo. Então por quê? Porque nós precisamos aprender a combater o mal, precisamos a vencer o mal, e para isso existe também a nossa exposição diante do mal. O mal está ao nosso redor, iremos falar disso aqui hoje, né? E nós temos que saber como vencer tudo isso. Os homens de Deus, heróis da fé, profetas do velho, Jesus, apóstolos, todos, na verdade, tiveram esse nível de batalha espiritual profundo que nós temos, porque nós estamos na natureza humana, na natureza terrena, e nós precisamos entender como vencer e como nos apropriar, porque tem segredos que dependem da iluminação da palavra de Deus. Quanto mais eu tenho essa iluminação, eu vou ter mais condições. É tipo o soldado mais preparado, mais adestrado, ele está mais preparado para a guerra. Menos adestrado, ele está menos preparado para a guerra. No nível de batalha espiritual existem segredos, existe também a unção, existe também o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então tudo isso tem que se somar para que eu possa vencer um ser ardio, né, perigoso, tenebroso e que sabe fazer guerra como ninguém. E nós só podemos vencê-lo através das armas que o Senhor nos concede, a começar pelo sangue de Jesus, não é? Pelo sangue de Jesus, a sua palavra e as armas espirituais. Quinta-feira nós falamos, e vamos continuar hoje na segunda parte, sobre brechas espirituais. As brechas espirituais é exatamente a legalidade que o inimigo, ele busca na nossa vida para poder ter acesso e assim cumprir o seu intento. Foi essa brecha espiritual que ele conseguiu fazer em Adão, em Eva e muitos dos servos de Deus. Então a brecha espiritual é a legalidade, é o meio como ele vai conseguir passar os seus intentos, né? Então nós precisamos entender o que é essa brecha espiritual. Se eu tenho uma brecha espiritual, se eu não tenho, se eu tenho, como fechar? Então isto são questões que diz respeito à nossa vida com Deus, diante de uma guerra que enfrentamos dia a dia, né? Nós temos algumas escolhas a fazer diante da guerra. Eu, por exemplo, não reconhecer que estou em guerra, eu não reconhecer que eu preciso da vitória, eu não reconhecer que eu tenho esse problema ou tenho esta brecha na minha vida. É uma opção, não é? É uma opção. Porém, isso não vai mudar o contexto da guerra espiritual. Isso não vai mudar o contexto do perigo. Não vai mudar o contexto em que a pessoa pode estar. É apenas uma questão mental que a pessoa coloca, mas que não muda a realidade espiritual. Agora, a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito enfática em mostrar, né, o quanto que o homem é vulnerável, o quanto que o homem ele é suscetível, ele está à mercê, e nós precisamos muito da presença, da unção do Espírito Santo, reveladora, nos dando discernimento para percebermos as astutas ciladas do inimigo contra a nossa vida, porque ele quer exatamente roubar a nossa alma, roubar a nossa vida espiritual. Ele quer roubar, irmãos, tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. E ele não faz isso de uma forma agressiva, ele faz isso de uma forma enganadora, de uma forma sutil, de uma forma sedutora, porque é na sedução que entra o engano, é na sedução que ele compra o coração, é na sedução que ele faz aquela pessoa cair na armadilha dele.
né? E ele é um passarinheiro, ele coloca na armadilha para ter controle sobre uma vida. E aí estabelece então essas brechas espirituais que tocam não somente a pessoa, pode tocar outras pessoas, inclusive a família, descendência, porque a brecha espiritual, dependendo da situação, ela pode ter um poder de contaminação terrível, desastroso, né? Como vimos inclusive em exemplos da palavra de Deus, de homens que chegaram a condenar uma nação inteira, né? Condenar uma nação inteira por conta de brechas espirituais. Hoje nós vamos tomar como base, né, aqui 1 Pedro, capítulo 5, algumas lições que Pedro nos ensina de um texto clássico a respeito de batalha espiritual. Capítulo 5, versículo 9, 8 e 9. Lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, vamos todos ler junto? Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Queridos, aqui nós temos 5 lições importantes, e eu convido agora a sua atenção e discernimento espiritual para esses pontos muito importantes para entender no nível de batalha espiritual. Primeiramente, aqui é uma doutrina. Aqui o apóstolo está doutrinando a igreja a respeito dessa realidade de batalha espiritual. Primeiro ele diz aqui que o diabo ele se apresenta como um adversário. O diabo, o nosso adversário. Ou seja, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo ele não tem nada de bom para ninguém. Ele é um adversário. E de adversário a gente sabe, né, irmãos? Ele é inimigo, ele quer o mal, ele quer destruir. Ele não tem nada de bom para oferecer para ninguém, porque ele é adversário. E de quem ele é adversário? Ele é adversário do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a gente entende algumas coisas sobre o diabo. Por exemplo, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E esse mundo é esse que está aí ao nosso redor. Então, ele traz este mundo como instrumento também, né, de oposição a nós. Então, ele cauteriza a mente. Ele diz a palavra do Senhor que através deste mundo, e que está cada vez mais, né, sendo aí influenciado por pessoas, né, famosas, pessoas de influência em todas as áreas, colocando, né, referências, fazendo seguidores, né, a gente vê que isso é o mundo que jaz no maligno. Mas quem é o regente deste mundo? Não é? Quem é aquele que, na verdade, coloca a pauta do mundo? Quem é que coloca exatamente ali, não é, o repertório para o mundo? Satanás. E ele coloca aquilo que é a pauta dele para fazer oposição e ser adversário do reino de Deus, do povo de Deus, do homem de forma geral. Claro que ele faz a sedução para prender e amarrar, mas ele está fazendo o quê? Uma adversidade àquela pessoa, porque aquela pessoa não entende, ela tem que ter exatamente a iluminação do evangelho para entender que aquilo é uma roubada, que aquilo ali é algo destrutivo. Mas quando ele não entende, alguém vai pregar, vai ensinar sobre isso, e ele, entendendo, ele toma uma decisão de sair desta roubada. Mas Satanás tem um repertório neste mundo de adversidade, irmãos. Isso você vê em qualquer circunstância natural, por exemplo, meio político, é muito fácil entender os adversários políticos de alguém, né? Então você vê aqueles adversários, a forma como eles agem, provocam, criam situações. Então, imagine no reino espiritual o que Satanás e seus demônios planejam, pautam a respeito da minha vida, da sua, da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, o nosso adversário, isso requer muita atenção, e a gente não pode simplesmente ficar olhando certas coisas no mundo como coisas que são simples, naturais, porque ele é um adversário, ele é perigoso, entendeu? Ele faz coisas mesmo para causar derrota, destruição. Ele intenta o pior para o ser humano,
Quanto pior o homem ficar, mais feliz o inimigo vai ficar. Então, quanto mais destruição, quanto mais derrota, quanto mais vergonha uma pessoa passar, mais o inferno vai aplaudir. Mas foi para isso que Jesus se manifestou, irmãos, para destruir as obras de Satanás. Foi para isso que ele se manifestou. Mas nós não podemos simplesmente ignorar estas ações malignas, porque ele é um adversário. O apóstolo não está falando para a pessoa indouta, ele está falando para o convertido, ele está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e comprada. Satanás, o vosso adversário. Então ele diz assim: sede sóbrios, vigilantes. Satanás, o vosso adversário, ou o diabo, né, que significa adversário, anda em derredor. Olha aqui como ele coloca, né, em derredor. Ele faz aqui uma posição tática. É como se fosse um GPS. É um GPS para o crente. E ele anda em derredor fazendo o quê, irmãos? Olha, o texto vai responder, mas o fato de ele estar em derredor é porque ele sabe que pode ter brecha espiritual na vida daquela pessoa. Na verdade, nós temos uma brecha causal. Não precisa somente o hábito pecaminoso, porque a brecha em si é o pecado, mas a gente tem uma brecha causal, que é aquela que foi originada do pecado, o pecado original, a velha natureza. Só em ter a velha natureza, e todos nós temos a velha natureza dentro de nós, já é o motivo para ele andar em derredor, porque ele sabe que pode ver a qualquer momento aquela pessoa ser seduzida ou cair numa tentação dele, como adversário que é. Então por isso ele anda em derredor. Ele sabe que ali existe uma possibilidade de ganho. Então ele anda em derredor. E aí ele vai fazer, claro, algumas ações, algumas seduções, algumas astúcias, usando aquilo que é dele. E aqui nós precisamos entender que ele anda em derredor. E como é que eu sei que ele anda em nosso derredor? A gente percebe. A gente percebe. A gente percebe porque nós temos da parte do Senhor a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz sentir até o cheiro do inimigo, irmãos. O Espírito Santo nos faz sentir a presença do inimigo. O Espírito Santo nos faz ver a presença do inimigo. O Espírito Santo nos dá iluminação a respeito da presença do inimigo. Então ele anda em derredor. E nesse derredor, ele faz aqui uma outra ação, né? Como um leão que ruge. Como um leão que ruge. Querido, uma coisa que Satanás deixa bem claro e evidente para nós, é esse rugido dele. A gente interpreta o rugido do leão, a fera, né? Quando ele dá aquele rugido, ele está dizendo: eu quero pegar uma presa. Eu estou buscando alguém que estou com fome, eu quero pegar essa presa. O rugido é uma sinalização. O rugido é uma evidência de que tem um perigo iminente. E quem for sábio, no caso os animais ali que vê e tudo, correm, fogem daquilo, né? Então rugido no sentido aqui do leão, Satanás, como leão, é a sinalização. Nós podemos observar que Satanás está mostrando aí que ele está presente. A gente está vendo dia e noite, noite e dia. A gente está observando os escândalos, né? A imoralidade, né? A situação das pessoas, os relacionamentos, as agressividades, as posturas, né? O destemor a Deus, a falta de percepção do reino de Deus. Então tudo isso a gente vê, esse rugido do leão, Satanás dizendo: estou no território. Estou bradando aqui porque eu estou aqui livre bradando, não é? Então ele tem também um rugido, e esse rugido é uma evidência da presença do inimigo, rugindo em derredor, procurando alguém para devorar. Então essa quarta parte aqui do inimigo, desse ponto da batalha espiritual aqui falada por Pedro, mostra essa quarta ação do inimigo, a intenção de devorar, né? É a natureza do inimigo, do adversário, destruidor, devorador. Ele quer devorar um servo de Deus, quer devorar a nossa vida espiritual, quer devorar a nossa comunhão. Ele está procurando alguém, que não seja eu e você, que ele vai achar em nome de Jesus, amém? Mas ele está procurando, querido, ele está procurando, ele procura na família, ele procura, irmãos, em todo canto, ele está procurando alguém para devorar. Não podemos desconhecer estas verdades que o inimigo, como adversário que é,
né, está rugindo, mostrando, procurando quem possa devorar. Houve pessoas na história da Bíblia que simplesmente ignoraram isso, ignoraram essas questões. Vamos lembrar de Sansão. Sansão, aquele homem de Deus forte, né? Aquele homem de Deus que tinha ali uma unção de Nazireu na sua vida. Sansão que tinha ali, sabe, graça de Deus para fazer a obra de Deus. Mas Sansão simplesmente não reconheceu o perigo do inimigo ao seu redor. Não reconheceu que havia o inimigo procurando lhe devorar, mas principalmente devorar a sua unção para também tocar no povo de Deus. E Sansão, ele ali quebrou princípios, não é? Simples, como por exemplo, aquele de se juntar com uma pessoa que era completamente do povo inimigo, já estava definida, já tinha rugido que ela era exatamente do povo filisteu. Aqueles aqui perseguiam o povo de Deus, estava claro isso, mas ele não atentou para este rugido, e pior de tudo, quebrou o voto de Nazireu, ao revelar para ela o segredo nazireu que estava sobre a sua vida. Então aquilo trouxe consequências horríveis, consequências desastrosas, para não só Sansão, que a gente pensa que só foi para Sansão, não, mas trouxe para o povo de Deus, né? Então foi algo assim muito terrível. Nós temos um outro exemplo, né, menos conhecido, né, porque Sansão é conhecido de todo mundo, mas temos um exemplo menos conhecido, mas tão forte e muito até mais forte do que o de Sansão, que foi o caso do rei Zedequias. O rei Zedequias, para os irmãos terem uma ideia, foi um rei que ele teve uma preocupação com a obra de Deus, com a restauração de culto, de altares, da vida espiritual do povo, né? Teve momentos assim importantes, né? Mas o rei Zedequias, ele começou a achar que ele já estava no nível de poder fazer diplomacia com o inimigo, com os inimigos ao seu redor. E ele começou a fazer diplomacia com alguns inimigos que eram inclusive já repudiados por Deus. Inimigos estes que o profeta Jeremias, ele começava a falar para Zedequias e dizer que Deus não aprovava. Numa certa ocasião ele fez como um teatro, o profeta Jeremias colocou um jugo sobre os seus ombros e mostrando que aquela atitude dele, diplomática com os inimigos, traria jugo sobre a nação de Israel. E ele não ouviu, irmãos, a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? E que nessa diplomacia de fazer estas alianças, aquilo causou um dano a Israel espiritual tão grande, que trouxe exatamente a mão do Senhor, e ali Nabucodonosor se apropriou, que foi o texto que a gente leu na quinta-feira passada, quando ele então entra naquela terra, a muralha ali, ele passa 18 meses cercando Jerusalém, que era uma cidade muito fortificada, cercando ali para poder sitiar Jerusalém. Durante 18 meses o povo resistiu, mas a muralha então começou a ter uma brecha. A brecha da muralha começou a crescer, e aí então Nabucodonosor, o exército de Nabucodonosor, conseguiu minar aquela muralha. E quando minou aquela muralha, destruiu tudo, destruiu o povo, levou cativo e pegou o rei, e o rei sofreu semelhante a Sansão. Foi de forma humilhante, vazaram os olhos dele, mataram a família toda, antes aos olhos deles, foi assim a morte de todos os sacerdotes, só o profeta Jeremias foi poupado. Mas foi assim algo muito terrível, porque não deu ouvido à orientação profética, a voz de Deus falando e trazendo exatamente essa notícia, que aqueles inimigos seriam a destruição do povo de Deus. Então, querido, o homem, ele é tendencioso, tem uma velha natureza, e essa velha natureza tem a tendência de querer governar a vida da pessoa, e Deus fala para nos governar. Deus, ele nos dá uma palavra para ter governo sobre nós, mas nós temos sempre uma escolha a fazer: eu governo a minha vida ou deixo Deus governar a minha vida? Quando Deus governa a minha vida, o inimigo não vai ter esse êxito, ele não vai ter essa capacidade de me devorar, porque Deus vai me dar a direção, vai me dar comandos. Então isso é mais forte do que qualquer religiosidade, porque isso é uma direção direta de Deus, e através dos meios que Deus usa para que eu possa realmente me proteger, ser protegido e guardado.
Aquele homem que tinha até uma intenção maravilhosa, fez coisas maravilhosas, mas sofreu horrivelmente consequências por não entender aquilo que Deus estava falando, não só de um dia nem de outro, mas para o futuro daquela nação. E ele começou a semear isso, começou a semear, ele era aplaudido demais pelo povo por causa dos seus feitos, mas aconteceu que ele levou toda aquela nação a um cativeiro de 70 anos, e depois continua esse cativeiro, e Israel ficou cativo 490 anos por conta somente disto. Tá, queridos? Então, é algo muito terrível esse contexto de batalha espiritual, porque o inimigo está procurando quem possa devorar. Ele está procurando aquele que não está vigiando. Por isso o apóstolo começa dizendo aqui: sede sóbrios, atentos, espertos e vigilantes. Porque eu tenho uma natureza onde já entrou a brecha lá no Jardim do Éden, e ela vem sendo aberta por gerações a toda a raça humana, ao ponto de separar o homem de Deus. E eu conserto esta brecha em Cristo Jesus, quando eu faço um concerto com Deus e me submeto à autoridade da palavra de Deus. E aí sim essa brecha vai sendo reparada, vai sendo consertada na presença do Senhor, e o inimigo vai perder então o meio de agir na nossa vida, porque a brecha é a base legal para a ação do inimigo. A brecha é exatamente aquele pecado que pode estar oculto, pode ser aquela situação não curada, não tratada e que está pendente, e isso ele vai estar em derredor buscando para poder o quê? Causar a destruição, devorar. E a quinta parte que ele fala nesse texto então é: resistir-lhes firme na fé. É o quinto ponto desse texto. 4 ações aqui do inimigo. Ele é adversário, ele está em derredor, ele dá o sinal rugindo, né? Ele quer tragar, ele quer devorar, ele quer destruir, ele quer matar. Ele está observando a ação de cada um. Não importa que a pessoa fale ou que a pessoa faça a projeção da sua cabeça, o inimigo está com seu GPS ligado em derredor, procurando quem possa tragar, e se a velha natureza estiver ali no controle, vai dar acesso ao inimigo, e aí pode causar um dano muito forte, e não só para uma pessoa, mas para várias pessoas. Pode atingir até o corpo de Cristo, pode atingir sua família, pode atingir seu emprego, sua saúde, seus filhos. É algo muito sério, porque o inimigo ele é um adversário. Ele é um adversário, e nós estamos como igreja aqui para ter uma posição contra o inimigo, abençoar pessoas, repreendendo o inimigo, repreendendo a ação satânica, repreendendo esse intento satânico com a autoridade que o Senhor nos dá. Quando uma pessoa tem brecha, irmãos, a primeira coisa é que ele perde a autoridade. A oração dele não vai fazer efeito, porque ele não tem autoridade para vencer, nem sequer esse rugido do leão, quanto mais o próprio leão. Então é preciso ele ser revestido com autoridade, ou seja, não ter brecha, reparar as brechas, ter um coração limpo diante do Senhor, e ter mesmo esse discernimento do Espírito sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro diz: resistir-lhes firme na fé. A firmeza na fé, queridos, é um desafio muito grande, inclusive na nossa geração, onde a apostasia está sendo muito hoje, assediando muito o povo de Deus, né, como uma tática dos últimos dias de Satanás, a apostasia. Né, ela combate muito, está fazendo muitas pessoas serem desertoras da sua fé. Então naquela época já havia a introdução de muitas astúcias de filosofias religiosas para confundir o povo. Né? Então aqui resistir firme na fé é você ter uma postura de combate, é ter uma postura mesmo de guerra. Essa palavra aqui, ela tem a ver com luta, ela tem a ver com uma força que a pessoa produz contrária à ação que esse leão está fazendo, rugindo, com essa tática de ele vir para cima. Então tem que ter uma força contrária, uma força de resistência, uma força que vai durar, sabe, querido, um dia, 2, um mês, um tempo, porque é uma resistência sempre contrária ao intento do maligno. Mas olha só, ele como é astuto e faz aquela sedução, ele vai fazer algo que muitas das vezes a pessoa vai gostar daquilo que ele está fazendo. Eu tive experiência, irmãos, em libertação, de ter pessoas que gostavam do que os demônios faziam para ela, não é?
gostavam de fazer, aquilo que eles produziam, né? Os prazeres que Satanás produz para o ser humano, prazeres enganosos, prazeres que a pessoa pensa que aquilo ali está fazendo bem, quando está simplesmente aumentando a brecha e dando mais legalidade, fazendo base legal para a ação desse devorador. Então esses prazeres são também portas de entradas para esses inimigos, né? Para esses demônios, e nós temos que fazer o quê? Resistir. Então é que quando nós tomamos uma decisão consciente com Cristo, nós vamos logo resistir o quê? O mundo, as influências, né? Aquilo que vem contrário à palavra de Deus. Como diz a música, andar na contramão do mundo, né? Andar na contramão do mundo. Então nós vamos logo, de início. Às vezes você converte aqui hoje, amanhã já tem ali um instrumento te chamando para ir lá para aquelas práticas de outrora, né? Chamando para fazer uma ação, né? O coração pedindo para uma série de coisas que aquilo não condiz com a prioridade do reino de Deus, uma série de ações que brota de dentro do coração, que é enganoso, não é? Que é muito perigoso, porque tem a parte que vem da velha e tem a parte que vem da nova natureza, e o da velha natureza vem muito disfarçado. Então muitas vezes vem esses desejos e aquilo traz para nós a oportunidade de fazer a resistência, mesmo que venha o desejo. Então nós somos desafiados em nossa vida cristã a combater a concupiscência, que é um desejo, a combater a vontade que vem muitas das vezes de fazer uma coisa, que aquilo no nosso pensamento é bom, é agradável, é certo, mas aquilo não é da vontade de Deus. Então eu tenho que entender que a palavra do Senhor tem que ser a última resposta para a minha vida. Eu não posso barganhar com Deus naquilo que Ele já mandou eu fazer. Eu não preciso estar nem orando, perguntando certas coisas, porque Deus já diz na palavra de Deus que eu não posso, que eu não devo fazer. Já há limite estabelecido na minha vida, já há princípio espiritual na minha vida. Eu não preciso fazer um outro tipo de conjectura, porque o meu dever é resistir. Aquela intenção, aquela ação, aquela proposta é de eu resistir e dizer não. Então, queridos, isto é o combate que nós estamos falando aqui. Muitas das vezes o inimigo pega por esta vulnerabilidade, por conta de não entender esse princípio. O apóstolo Tiago também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir e firmes na fé. Quando ele fala essa resistência firme na fé, já não é uma resistência humana. Não é uma resistência com força humana, com força bruta, com a minha capacidade, com a minha compreensão, com a minha sabedoria pessoal. Olha, irmãos, a sabedoria pessoal ela é tão perigosa nesse contexto de batalha espiritual, que o apóstolo Paulo, este homem doutrinador da igreja, escreveu mais da metade do Novo Testamento pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, foi permitido, apóstolo Paulo, porque Deus permite muitas ações do inimigo, de demônios, com propósito também para poder tirar, né, exatamente essa influência carnal da vida de homens de Deus. Aconteceu com Paulo, fazendo a obra, mas Paulo estava recebendo revelações profundas. Paulo estava recebendo um nível muito alto de experiência com Deus. E então, o que Deus fez? Ele revela lá parece que é 2 Coríntios capítulo 12, ele revela que teve um espinho na carne. O que era esse espinho? Era um espírito enviado por Satanás para esbofeteá-lo dia e noite. E por quê? Ele diz, porque ele tinha recebido excelentes revelações, por causa do nível de ministério que ele estava recebendo. Deus colocou este espinho na carne. Deus permitiu um mensageiro de Satanás a esbofetear esse homem de Deus. Parece uma coisa tão esquisita, mas é porque Deus sabe o perigo que o apóstolo, este homem de Deus, estava passando, e ele precisava carregar este espinho na carne. E este espinho, depois o Senhor disse para ele: você não precisa tirar este espinho, porque ele pediu a Deus: não, você não precisa tirar este espinho, você precisa da minha graça. A minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí Paulo então ficou feliz com aquilo e disse: agora eu glorifico a Deus na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém, irmãos? A gente pode dizer isso junto? Diga: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Então, pelo esse princípio,
de estar em Cristo Jesus. Nós temos debilidades, nós somos sujeitos a ter surtos na nossa vida, de cairmos em tentações, de cairmos no engano, mas nesse relacionamento com Deus, nós podemos então entender essa vontade do Senhor. Às vezes a gente vai pedir, Deus não vai atender. Às vezes já está definido para nós. Então Deus nos dá a direção. Eu preciso ter um coração pronto ali para me entregar a essa direção de Deus, por causa desse inimigo cruel, por causa desse inimigo que está agindo todo dia, e eu preciso fazer resistência. E aqui eu trago de uma forma agora mais ampla, irmãos, porque a igreja tem que ser resistência ao mundo. A igreja ela não pode se diluir, a igreja não pode se envolver com aquilo que não faz parte do sal e da luz. A igreja ela tem que ser luz, e para ser luz, ela não pode nem estar no lugar errado, ficar debaixo da mesa, tem que ser uma luz no velador. A igreja tem que ser um sal, e não pode ser um sal insípido, tem que ser um sal com sabor, porque o mundo está aí desequilibrado. É a igreja que tem esse papel de trazer segurança e equilíbrio para o mundo. Então a igreja ela não pode simplesmente se manter numa postura esquisita, não percebendo aquilo que o inimigo está projetando contra ela, uma vida, uma igreja, a igreja do Senhor. Então ela precisa fazer resistência, Por exemplo, pode ser aprovado aí uma lei, qualquer coisa, mas que contraria a palavra de Deus. A igreja vai permanecer na palavra do Senhor, vai permanecer de acordo com a vontade do Senhor, porque a igreja ela tem a soberania da palavra de Deus na sua vida. Então a igreja ela tem que resistir firme na fé, a igreja ela tem que pensar muito forte com relação à santificação, a igreja tem que ter uma postura muito forte com relação às astutas ciladas do inimigo, contra toda essa sorte de embaraço que ele tem colocado, para causar danos ao povo de Deus. E isso eu só consigo se eu fizer uma resistência firme na fé, não firme em mim, não firme nos meus conceitos, não firme na minha capacidade, na minha experiência pessoal, porque nós somos sujeitos, homens com tanta experiência tiveram, mostraram que eram tão fracos e capazes de cair e cometer pecados horríveis. Então eu tenho que fazer uma resistência, mas firme na fé, não uma resistência baseada na minha força, na minha arma, porque senão eu vou ser uma presa fácil para o inimigo. Quanto mais a pessoa se fortalece nele, na sua pessoa, na sua humanidade, mais fácil fica para o inimigo devorar e causar danos pessoais. O que temos que fazer é de nos colocarmos debaixo da graça de Deus humildemente, e ali nos colocarmos de forma a buscar a Deus essa iluminação, como os apóstolos se preocupavam em mostrar e revelar. O Espírito revela para nós: Senhor, aonde tem um perigo na minha vida, que possa não só ser para a minha vida inclusive, mas para outras vidas. Senhor, livra-me, Senhor, mostra-me, Senhor, e dai-me a condição então de vencer este mal que está em meu derredor, pois o Senhor já venceu este mal lá na cruz. Amém, queridos? Então que esta palavra possa realmente iluminar seu coração e abrir seu entendimento, nosso entendimento, para que possamos entender esta guerra espiritual que nós estamos enfrentando. E também tem as outras áreas que a gente está enfrentando esta guerra espiritual. É no seu dia a dia, é no nosso dia a dia. E não cansemos as nossas mãos nesta guerra, mas que possamos lutar. Houve uma ocasião que numa batalha espiritual contra Amaleque, Moisés ficou no monte intercedendo pelo povo, e ali Josué lá no campo de batalha conduzindo a guerra. Houve um momento que a parte física de Moisés não suportou na hora da intercessão. Os braços de Moisés abaixaram. Moisés já estava numa idade avançada. E então Josué prestou atenção naquilo e viu que quando aquilo acontecia, também lá na batalha tinha o reflexo. O Amaleque prevalecia. Isso mostra claro que quando a igreja está forte, quando o povo de Deus está atento e está debaixo de cobertura espiritual, o inimigo não tem como vencer. E aí o que aconteceu? Pediu que 2 irmãos ali, abençoados, segurassem os braços de Moisés e o colocassem numa pedra, e ficaram segurando o braço, e Moisés continuou a orar, intercedendo.
Era uma oração que poderia ser somente uma vez e Deus já dá a vitória completa, mas naquele dia Deus estava fazendo uma ação diferente, uma ação que era via aquele procedimento. E isso tinha que ver, todo mundo tinha que estar preparado, não só na guerra física, mas na guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o homem em particular, a nossa luta é contra os demônios, os principados, as potestades, estão em regiões, estão agindo, estão querendo fazer isso, causar um enfraquecimento, a tirar a disposição da luta, fazer com que a pessoa não perceba o que ele está fazendo. Às vezes ali as mãos estão baixando e a pessoa não está percebendo, às vezes a pessoa não está conseguindo ver aquilo que era para ver, para continuar no nível de vitória. E é preciso então ter esse discernimento, ter esse comando, ouvir aquilo que o Senhor está falando à sua igreja. Muitas das vezes Ele está falando diretamente com a gente e às vezes a gente não dá atenção. E quando não dá atenção, o perigo aumenta. Então ouvir o que Deus está falando, porque é nessa hora que nós podemos vencer o inimigo, e é isto que tudo importa, queridos, é vencermos e vencermos no Senhor Jesus, firmes na nossa fé. Amém? Nós queremos orar também pelos irmãos nesta hora, para quem tiver uma causa, quem tiver uma situação, você que está passando aí por uma luta, né, que estiver passando aí alguma luta, alguma situação na sua vida física, né, saúde, alguma batalha também na área financeira, né, em alguma área que você está percebendo que também o inimigo pode estar, nós queremos fazer esta oração neste momento. Vamos ficar de pé nesta hora, ter esse momento de intercessão nesta hora.